Sejam todos bem-vindos à 50ª conferência do curso de autoconhecimento, a última da fase A. Esperamos que estejam tirando proveito deste maravilhoso ensinamento. O objetivo deste é que cada um de nós descubra e compreenda qual é o objetivo da nossa existência, e nos dar as ferramentas para que possamos alcançar tal objetivo, a autorrealização íntima do ser, conhecer a nós mesmos. Conhecer-nos envolve eliminar de dentro de nós tudo o que não somos, todos os nossos medos, conceitos, crenças, formas equivocadas de agir, reagir, sentir, pensar, falar, etc. Toda nossa fornicação, preguiça, inveja, ciúme, ganância, etc. 97% do nosso ser encontra-se preso nesses condicionamentos egóicos. Liberá-lo é o nosso trabalho. Somente quando tenhamos eliminado todo o nosso ego e cristalizado os 7 corpos, com essa energia liberada, teremos reintegrado o nosso ser, e alcançaremos o pleno conhecimento de nós mesmos. Ao longo deste curso falamos sobre a necessidade de eliminar de dentro de nós todas as formas negativas de ser, defeitos psicológicos, ou eus, que constituem o nosso ego. Finalizando este ciclo, explicaremos em que momento de nossa passagem como centelhas divinas neste planeta se formou em nós o que chamamos ego. Analisaremos os diferentes aspectos que participaram no momento da criação do ego. A primeira coisa que devemos compreender é o objetivo para o qual são criadas as humanidades dos diferentes planetas. Este objetivo não é outro, senão dar às centelhas divinas, que emanam do sagrado Sol absoluto, a oportunidade de se tornarem homens solares, seres de consciência desperta. Cada planeta deve desenvolver 7 grandes raças, num processo que leva centenas de milhões de anos. O planeta Terra em que vivemos, já desenvolveu 5 raças. Tais raças se desenvolvem em 4 idades. Inicia com a de ouro, continua com a de prata, depois a de bronze, e finalmente a idade de ferro em que estamos. E quando a idade de ferro termina, termina a raça. Uma raça perece com o surgimento de grandes cataclismos. E quando uma raça chega ao fim, é feita uma seleção, uma colheita de pessoas que servirão de semente e formem uma nova raça. Cada raça se desenvolve em 7 sub-raças. Estamos atualmente na 6ª sub-raça da 5ª raça, conhecida como raça ária. Estamos na idade de ferro da raça ária. O ego nas centelhas deste planeta teve origem durante a 3ª raça, conhecida como raça Lemur. Estamos falando de cerca de 18,5 milhões de anos atrás. Antes da raça Lemur existiram 2 raças no planeta. A primeira conhecida como raça polar ou protoplasmática, a segunda, a hiperbórea. Até então os seres eram andrógenos, ou seja, eram femininos e masculinos. Os órgãos sexuais não eram internos. Os seres da 3ª raça, ou raça Lemur nos primórdios, eram hermafroditas, ou seja, eram macho e fêmea em um mesmo corpo. Seus órgãos sexuais eram externos. Nesse estágio da evolução, o sexo partilhado foi necessário, para que a humanidade tivesse a oportunidade de alcançar o nível dos deuses. Já estavam preparados para esse processo, e a separação dos sexos começou então a ocorrer. Assim a humanidade foi dividida em homens e mulheres, ou Adãos e Evas. Na história sobre a criação do homem, encontrada nos diversos textos antigos, representam simbolicamente este acontecimento transcendental, que definiu a humanidade para que pudesse alcançar a autorrealização. Os corpos femininos já estavam prontos para praticar o sexo em companhia. Todos os Lúciferes aceitaram tal desafio. Lembramos da conferência anterior, onde dissemos que Lúcifer é o desejo em nós, e que é uma das partes do nosso ser. Naquela época, os Lúciferes disseram aos seres humanos que se quisessem ser como os deuses, teriam que provar o fruto da árvore do bem e do mal. Esse fruto é o sexo compartilhado. Para isso, os gurus ou mestres foram designados para que guiassem os casais nas práticas sexuais. Todos os casais deveriam ir ao templo, em lua de mel, para praticar o sexo. A prática do sexo era um ritual sagrado, realizado apenas no templo com 2 propósitos. O primeiro era o de reproduzir a espécie. Isso era feito sem a necessidade de derramar o sêmen. Um único espermatozoide era sabiamente guiado para fertilizar o óvulo. O segundo objetivo da prática do sexo era o de criar os corpos existenciais superiores do ser, que são criados com transmutação da energia sexual. Assim, para avançar no processo que os levaria a um nível mais elevado de consciência, cada centelha teria que trabalhar com as 2 árvores.
a árvore da vida ou do sexo, e a árvore do bem e do mal, ou da sabedoria para a autorrealização. A árvore da vida os levaria, através do sexo, ao nascimento espiritual, e desenvolver dentro deles a árvore sefirótica, formada pelas diferentes partes do ser. E a árvore do bem e do mal os levaria à experimentação do ego, para extrair dele a sabedoria do bem e do mal, e essas consciências liberadas pudessem servir de matéria-prima para a criação. Estas duas árvores têm raízes comuns ou compartilham as raízes entre si. Ambas estão dentro de nós. Suas raízes estão no nosso centro sexual. Do centro sexual para cima desenvolve-se a árvore da vida. Do centro sexual para baixo, a árvore do bem e do mal. Porém, na ausência do ego, isto é, da experimentação direta do bem e do mal, o desenvolvimento da sabedoria foi lento e limitado. Nessas circunstâncias, aconteceu um evento cósmico que acelerou o processo evolutivo humano. Naquela época, o planeta Terra passou por uma grande catástrofe natural. O cometa Condor chocou-se com o planeta Terra. Como resultado desta colisão de mundos, a crosta terrestre foi desestabilizada, o que impossibilitou a subsistência da raça, causando calamidades como inundações, terremotos e maremotos. Para estabilizá-la foi enviada uma comitiva sagrada à Terra, coordenada pelos arquifísicos e arquiquímicos Loisos e Sakaki, para resolver dito problema. A sagrada comitiva resolveu colocar em todos os seres humanos o órgão kundartiguador, que deveria estabilizar a crosta terrestre. O órgão kundartiguador era, literalmente, uma cauda que cumpriria a função de transmitir a energia cósmica passando pelo microcosmo homem ao planeta. Tal cauda condensou de forma invertida a energia que o corpo humano recebia diariamente, tornando-a pesada, e ao ser transmitida ao planeta, ajudou a estabilizá-lo. Vale ressaltar que esta experiência já havia sido realizada em outros planetas do universo, e que permitiu simultaneamente estabelecer o nível de sabedoria de cada planeta. O período que eles deixaram aquela cauda na humanidade determinaria o nível de maldade que a árvore da sabedoria poderia condensar. Portanto, naquela época foi determinado que o grau de sabedoria para este planeta seria 4, ou seja, um planeta onde os seres poderiam desenvolver-se ao nível de Cristos ou mestres. Este é um nível bastante alto de sabedoria. Para conseguir isso, deixou-se o órgão kundartiguador 3 dias e meio a mais. Isto não se refere a dias físicos de 24 horas, e sim dias esotéricos, referentes aos níveis de consciência. Na realidade, demorou um período muito longo, talvez centenas ou milhares de anos, para que as centelhas atingissem o nível definido. Com isso, o nível do mal para a árvore da sabedoria seria estabelecido, pois a árvore da sabedoria se estende em nós desde o centro sexual para baixo. A consequência energética da cauda do kundartiguador provocou uma maré astral ou onda luxuriosa no planeta, que desequilibrou todos os seres humanos, levando-os a praticar o sexo fora do templo. Não esperavam mais para viajar ao templo para a prática sexual, e começaram a praticar em suas próprias casas, sem orientação dos gurus. O aumento do desejo sexual devido à ação daquela onda luxuriosa, somado à falta de orientações dos mestres durante as práticas sexuais, levou-os a sucumbir ao desejo e cair na má vontade, e fornicar, ou derramar a energia criadora sexual fora da ânfora. Até aquele momento as centelhas viviam no paraíso, que são níveis superiores de consciência. Mas ao expulsar a energia sexual do corpo, os níveis de consciência desceram, e como resultado, fomos expulsos do paraíso. Naquele momento ocorreu a queda do homem dos níveis superiores de consciência em que se encontrava. O princípio causal, mental, astral, vital e físico caiu. E a segunda natureza, a natureza egóica, foi criada nos habitantes do planeta. Podemos perceber que até aquele momento as centelhas eram inocentes, não conheciam o mal. Além disso, a cauda do kundartiguador foi deixada por 3 dias e meio a mais, para que as chispas chegassem ao ponto onde precisavam chegar. 97% da nossa essência ficou presa nas diferentes formas negativas de ser que estavam rapidamente se criando e se multiplicando, à medida que a energia sexual continuava sendo derramada. Com o tempo, o ser humano tornou-se terrivelmente perverso, hipnotizado e fascinado pelo mal, a ponto de não se interessar mais pela autorrealização do ser. Sua consciência acabou adormecendo completamente, perderam as faculdades, e aos poucos esqueceram o propósito de sua existência.
começaram a experimentar o vazio da desconexão do seu ser. Alguns começaram a cometer suicídio, não havia mais razão para existir. Portanto, a comitiva sagrada retornou ao planeta Terra para retirar o órgão kundartiguador, pois já havia alcançado seus objetivos, que eram estabilizar o planeta e estabelecer o nível do mal. Este nível de maldade era o ego necessário, para que a sabedoria que transformaria essas centelhas em mestres pudesse ser resgatada dele. A cauda foi fisicamente retirada de nós, por isso temos aquela saliência na parte inferior da coluna vertebral, o osso cóccix, que é como o resíduo de tal cauda. Porém, em nosso astral ficou a cauda. Aí estão nossas infradimensões, onde está condensado todo o nosso ego e as partículas da nossa essência nele presas. Podemos, através do desdobramento astral, comprovar que realmente temos cauda. E quanto mais perversos nos tornamos, essa cauda fica mais comprida e mais grossa. Por isso vemos os demônios sempre representados com cauda. A cauda foi removida, porém o planeta permaneceu no mais absoluto materialismo. Esquecemos-nos do espiritual e ficamos fascinados pelo materialismo, pelo prazer e pela dor. O ser humano habituou-se à fornicação, fascinou-se pelo prazer que o orgasmo e a ejaculação lhe proporcionavam, e até agora preferem viver como animais, em vez de fazer o trabalho consciente de autorrealização. Vemos que qualquer pessoa, ao ser informada sobre o autoconhecimento, sobre a importância de aprender a negar o desejo e parar de derramar suas águas, ou energia criadora sexual para sair do estado de inconsciência, recusa fazê-lo. Preferem continuar no materialismo, ou filiam-se a qualquer crença ou religião, para não terem que negar a si mesmos, e o prazer de derramar suas águas fora da ânfora. A fornicação coletiva foi chamada de dilúvio universal, pois, a partir daquele momento, não parou de chover dentro de nós, o tempo todo estamos abusando e derramando nossas águas sexuais. Devido a isso, a mente humana tornou-se animalesca pelo desejo. Ao continuarmos fornicando, todas nossas formas animalescas de ser, ou eus, foram criadas dentro de nós mesmos. E todos os defeitos criados foram levados em casais para a Arca de Noé, que representa a nossa envoltura seminal. E disse que foram levados em casais, porque todos os nossos defeitos psicológicos são duais, têm um aspecto positivo e outro negativo. Por isso precisamos tirar a sabedoria de ambos, do bem e do mal. E isso foi feito para que, no dia em que decidíssemos nos regenerar, encontraríamos a matéria-prima para trabalharmos em nós mesmos, em nossa energia criadora do Espírito Santo. Daí sairá o amor ou fogo, e a sabedoria ou luz, ao aprender a morrer em si mesmo. Se refletirmos um pouco sobre isso, descobriremos e compreenderemos muitas coisas. Ao criarmos os corpos existenciais, usando sabiamente a energia criadora sexual na prática do suprassexo, desenvolvemos a árvore de Natal. Isto se desenvolve trabalhando com a árvore da sabedoria, liberando as centelhas presas na dualidade do ego, para elevar a Kundalini e criar os corpos existenciais. Isto porá fim ao órgão kundartiguador. E também trabalhando com a árvore da vida, através da prática do suprassexo, ou sexo para regeneração. É assim que a árvore de Natal se desenvolve na nossa coluna vertebral. Ali o Papai Noel, que representa um aspecto do nosso ser, coloca os diversos dons, que são as virtudes, poderes, faculdades, forças, corpos, etc., que se obtém fazendo as iniciações da primeira montanha, até chegar a viver o Natal do coração, quando nasce o Cristo íntimo. Sem a árvore de Natal não haverá Cristo íntimo. E como Cristo é o caminho para chegar a Deus, se não conseguirmos que o Cristo íntimo nasça em nós, não alcançaremos o objetivo, a nossa divindade interior. Agora entenderemos por que as duas árvores têm raízes comuns, o sexo. Os segredos do arcano AZF. A saída do paraíso foi pela porta do sexo. O retorno deve ser através do sexo. Se não aprendermos a praticar o suprassexo, não haverá regeneração possível. No sexo estão todas as possibilidades de ser do ser humano. No sexo está a possibilidade do segundo nascimento, que é o nascimento no mundo espiritual. Com o trabalho dos 3 fatores para a revolução da consciência extrairemos todos os segredos da arca. Agora, o mais importante é compreender o hipnotismo em que nos encontramos, que não nos permite valorizar ou ter um verdadeiro objetivo de existir. É muito importante refletirmos sobre isso. O primeiro passo para iniciar um processo de regeneração, o despertar da consciência e recuperação dos poderes perdidos,
Consiste em sair daquele estado de hipnotismo em que nos encontramos com todas as coisas e circunstâncias que nos fascinam no mundo físico. Se compreendermos a ilusão em que nos encontramos com as coisas passageiras do mundo exterior, veremos como é importante começar a trabalhar no nosso mundo interior. Desta forma, já tendo recebido este conhecimento para a autorrealização, poderemos dedicar a nossa existência para alcançar o propósito que nos traz até aqui, e atingir os níveis de sabedoria que temos capacidade de alcançar. É fundamental que entendamos também a importância que a parte sexual tem para tal fim, e que entendamos que só existem dois tipos de matrimônio. Os matrimônios com o propósito de fornicar, que atualmente são todos, porque todos os seres humanos neste planeta buscam unicamente prazer e diversão, o gozo animal sem anelos transcendentes. E há também o matrimônio onde a pessoa se compromete com o Espírito Santo, que é a própria energia criadora sexual, a não fornicar jamais, para poder autorrealizar o ser. Isto ocorre através da união sexual com um cônjuge estável e do sexo oposto, em fidelidade, castidade e amor. Desta forma terá início o processo denominado regeneração. Essa regeneração é recuperar o poder perdido. Também estará começando a viver o processo que vimos na conferência anterior, quando falamos do quinário, o processo do Gênesis. Isto para conseguirmos nos tornar homens verdadeiros, recuperar toda a potência e regenerar nossa semente. Quando se vai trabalhar na árvore da vida, através do suprassexo, o fogo e a água devem sempre ir para dentro e para cima. O fogo ascendente é chamado Kundalini. Quando o fogo sagrado da Kundalini se acende em nós, toda a loja negra vem nos tentar. Então temos que ter muito cuidado para não cair em adultério, porque se perde tudo. Mas há algo mais. Se após o despertar da Kundalini a pessoa continuar fornicando, a cada fornicação perderá 2 vértebras de energia na coluna vertebral. E se vamos ver alguém que quer levantar, ou levar a energia por 33 vértebras por 7 corpos, é um trabalho longo e custa muito. São necessárias aproximadamente 24 práticas sexuais para recuperar as 2 vértebras perdidas com a queda sexual. Por isso devemos compreender a importância de praticar o sexo com fidelidade, castidade e amor. Devemos levar isso em conta. A coisa mais importante. A reprodução da besta que é o ego em nós, se faz através da fornicação, do adultério e da falta de amor. Quando cometemos qualquer um destes erros, trabalhamos para conquistar o abismo. Se quisermos acabar com o ego, precisamos deixar de criar mais ego. Se continuarmos derramando a energia criadora sexual através do orgasmo e da ejaculação, o ego continuará robustecendo-se. É necessário iniciar um trabalho sério contra a fornicação, porque é ela que no plano físico, consome toda a energia que o corpo físico condensa. Devemos saber também que quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade. Quando uma pessoa já possui este conhecimento, deve decidir, pois conhecendo o poder da energia, a definição será anjo ou demônio, não há outra possibilidade. Se conhecendo o poder que contém a energia sexual, decidirmos parar de derramá-la e começarmos a fazê-la subir pela coluna através da prática do suprassexo, nos tornaremos anjos. Todos os anjos em suas diferentes hierarquias nasceram no sexo. Mas se, pelo contrário, conhecendo o poder e o valor da energia sexual, continuarmos a derramá-la, sem abandonar o prazer animal do orgasmo e da ejaculação, então continuaremos a tornar-nos cada vez mais perversos, adormecendo cada vez mais a nossa consciência. E assim acabaremos nos tornando verdadeiros demônios. Existem apenas estas 2 alternativas: vamos para um lado ou para outro. O conhecimento sempre foi uma grande responsabilidade. Uma vez que temos o conhecimento, agimos despertos conscientemente. Esta conferência, sendo a última da primeira fase do curso, pode ser difícil e até complexa de entendermos. Porém, o convite é refletir, pedir ao nosso próprio ser que nos dê luz, clareza sobre o caminho que nos leva à autorrealização, e entender se este caminho realmente se está no sábio uso do sexo. E para isso temos as ferramentas: meditação, desdobramento astral, reflexão, etc. O convite que sempre fazemos é praticar, investigar e comprovar, alcançando o nosso próprio conhecimento interior. Este foi o tema de hoje. Com ele concluímos a fase A deste maravilhoso curso para o autoconhecimento. Todas as conferências ficarão gravadas aqui na página, caso queiram consultá-las. Também podem contactar-nos para resolver quaisquer dúvidas que possam ter.
Em breve daremos início ao ciclo de 25 conferências da segunda fase deste curso. Muito obrigado a todos que nos acompanharam neste ciclo. Desejamos a todos ânimo e forças para o trabalho interior.